Qual que é a importância, pessoal, de nós estudarmos os nomes? Talvez hoje, na nossa cultura, o nome não seja algo tão importante assim ou tão associado à pessoa. É uma coisa que nós escolhemos ao nomear os nossos filhos, ao nomear coisas, e às vezes a gente meio que dissocia o nome à função e o nome à pessoa. No mundo antigo, o nome era parte integrante da pessoa, e no Antigo Testamento particularmente, nós podemos ver que a própria pessoa podia ser definida pelo seu nome. Por exemplo, Jacó. Jacó é aquele que é o usurpador, aquele que passa a perna, e realmente foi aquilo que ele fez e também aquilo que ele sofreu lá nas mãos do tio dele. Então, muitas vezes no Antigo Testamento nós vemos essa faceta do nome estar atrelado à pessoa, aos atributos, às características daqueles que são nomeados dessa forma. Na Bíblia Sagrada, Deus ele é apresentado com vários nomes. E isso tem muita relação com a pessoa de Deus. Mas nós não podemos esquecer que toda a nossa tentativa de explicarmos a Deus é uma tentativa analógica e antropomórfica, ou seja, nós pegamos os nossos padrões de linguagem, as nossas referências para comparar aquilo que nós achamos de acordo com a nossa linguagem, quem Deus é, o que ele faz e nós o descrevemos. E o Herman Bavinck ele vai trazer um insight muito legal sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: na Escritura, o nome de Deus é autorrevelação. Somente Deus pode dar o nome a si mesmo. Seu nome é idêntico às perfeições que ele exibe no mundo e para o mundo. Ele se faz conhecido ao seu povo por meio de seus nomes próprios, a Israel como Yahweh, a igreja cristã como Pai. Os nomes revelados de Deus não revelam o seu ser como tal, mas sua acomodação à linguagem humana. E a Escritura é linguagem acomodada, ela é completamente antropomórfica. E ele vai complementar: o próprio Deus é descrito em termos humanos e por faculdades humanas, partes do corpo, emoções, sensações e ações. Na Escritura, toda a criação, o teatro da glória de Deus, é garimpada em busca da descrição do conhecimento de Deus. Deus é imanente em toda a sua criação, portanto, a teologia cristã se opõe a todos os dualismos, inclusive os da modernidade, que esvaziam a realidade criada por Deus, pois nesse caso a teologia não poderia falar de Deus. Trocando em outras palavras, se nós não tivéssemos os nossos referenciais, ou seja, os referenciais oferecidos por toda a criação de Deus, expressos de acordo com a nossa linguagem, de acordo com o mundo dentro do qual nós estamos inseridos, nós não teríamos condições de forma acomodada, antropomórfica e analógica falar de Deus. E uma dessas formas que a própria Escritura Sagrada nos apresenta o ser de Deus e as suas perfeições, ou seja, os seus atributos, é por meio de alguns dos seus nomes. Como a própria natureza da revelação indica um processo de acomodação das verdades de Deus em linguagem humana, os nomes de Deus são expressões que revelam de forma analógica os atributos divinos. E nesse sentido, estudar os nomes de Deus equivale a investigar as suas perfeições. Os dois nomes principais revelados pelo próprio Deus no Antigo Testamento são, em primeiro lugar, Elohim e, em segundo lugar, Yahweh, ou também em português, Javé. Quando nós falamos de Elohim, nós estamos falando, em primeiro lugar, de uma forma geral de nós nos referirmos a Deus ou às divindades. El, que é a palavra no singular, e Elohim, que é no plural, são formas mais gerais de nós nos dirigirmos e nós nomearmos esse ser transcendente que nós chamamos de Deus. Então é o nome de Deus em geral, é o nome que expressa o seu poder, a sua soberania. Quando nós abrimos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vemos lá que no princípio Deus criou os céus e a terra, e esse Deus é exatamente o Elohim e mostra a transcendência, a grandeza desse Deus. Não é à toa que Calvino vai dizer que a virtude e poder estão contidos no designativo Elohim. Já Yahweh ou Javé é o nome específico de Deus. Eu costumo brincar dizendo que o nome que Deus tem no seu RG é Yahvé, porque é o nome da aliança. E não é qualquer aliança, é a aliança que Deus, esse Deus Elohim transcendente, ele faz com o seu
seu povo peculiar. Se por um lado Elohim expressa uma ideia de grandeza, de transcendência, de um totalmente outro distinto, o Yahweh, por ser a manifestação do Deus pactual, ele é um Deus que, ao mesmo tempo de ser transcendente, ele é imanente. Principalmente essa imanência, ela é traduzida na forma como ele se relaciona pactualmente com o seu povo. Olha só o que diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, na Bíblia de Jerusalém. Eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. É o prólogo dos 10 mandamentos, ou seja, Deus ele está apresentando quem ele é. E no versículo 7, não pronunciarás o nome de Yahvé, teu Deus, em vão. Ou seja, esse nome que foi considerado dentro do judaísmo como um nome impronunciável, como um nome sagrado, é o nome pessoal, pactual, relacional de Deus. Esse Deus que, no contexto mais amplo e geral, nós chamamos de Elohim. Então só nessas duas formas nós podemos ver que esse Deus, a quem a Bíblia revela, é um Deus que ao mesmo tempo transcendente, criador de todas as coisas no cosmos, mas imanente ao ponto dele se relacionar com o povo, o seu povo, o povo peculiar da sua aliança. Então, esses são recursos analógicos. Isso não quer dizer que Deus só tenha esse nome, mas é a maneira pela qual a própria Escritura revela de forma a nós podemos entender a dimensão dos atributos de Deus atrelados ao seu nome. Então, por isso que a análise dos nomes de Deus é tão importante assim dentro da teologia sistemática, naquilo que tange o conhecimento deontológico, o conhecimento de Deus. Então você viu que por várias formas que a própria Escritura nos apresenta para nos dirigirmos a Deus, nós podemos ver aí os atributos de Deus, a forma analógica por meio da qual nós chamamos a Deus, expressa dentro da nossa compreensão aquilo que Deus é, quem Deus é, o que Ele faz, qual é a sua obra na redenção. Por hoje nós ficamos por aqui, espero que você tenha aproveitado, volte o conteúdo, dê uma analisada e nos vemos na próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau!